Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Do prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que já está conosco aqui. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Faz tempo que não vem, né? Pois é. Pois março, é. Né? Mas é bom, né? Os assuntos vão sendo acumulados, né? E o que não falta é assunto do prefeito de Jacareí, né? Graças a Deus. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os demais membros da bancada. Prefeito, tem aí agora, vai entregar aí mais uma creche de Jacareí lá no Parque Meia Lua, Terceira Ponte, Bom Prato. Tem muita novidade para acontecer nos próximos meses em Jacareí, né? Sim, todas as obras que estavam em andamento esses 2 anos serão entregues esse ano, né? Terceira Ponte, também um trecho da duplicação da Castelo Branco, a ligação da Avelino com o Parque Meia Lua. E nessa quarta-feira agora, 7 da manhã, começa o funcionamento do nosso Bom Prato. Esse Bom Prato está onde lá em Jacareí, prefeito? Na Bernardino de Campos, altura ali da número 300, entre a Olímpio Catão e a Floriano Peixoto. Por favor, fala um pouco mais sobre o Bom Prato, que já era um pedido antigo da população da cidade, né? Quase um parto de jumento. Por que, prefeito? Olha, eu fui o parto de jumento demora muito ou de jumenta? Eu coloquei como se o filhote fosse jumento, mas é a jumenta realmente. Eu fui muitas vezes em São Paulo. 3 governadores, mais de 6 secretários, até que chegou a vez de Jacareí, pelos critérios populacionais, pelos critérios regionais, e havia uma decisão de ampliar os restaurantes na Grande São Paulo, em razão, evidente, da densidade populacional. Mas aí nós fizemos um trabalho grande de bastidores, com a ajuda do André Prado e do próprio Rodrigo, conseguimos incluir em Jacareí. A cidade assumiu a locação do espaço, 50% da diferença do preço. Então, o usuário vai pagar R$1, mas o preço real do prato, algo em torno de R$6, a diferença, metade o Estado paga e metade a Prefeitura paga. Porque é um serviço social muito importante. Não tenho dúvida. A gente tem um número de pessoas grandes, jacareenses, que vêm a São José logo cedo, tomam café e ficam aí. Principalmente os maiores de 60 anos, desempregados, ficam aí a manhã inteira esperando a hora do almoço. Almoça e depois vai embora. E nós vamos atender Jacareí, Santa Branca, Igaratá. Acho que chegou no momento certo, vai ajudar bastante os que mais precisam. Tem planejamento de quantos alimentos, quantos pratos serão servidos por dia, prefeito? 1.200 refeições por dia. Tá certo. Por enquanto é só almoço, prefeito, ou vai ter também café da manhã e almoço? Café da manhã e almoço. Tanto é que a inauguração é no café da manhã da quarta-feira. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Prefeito, se não me falha a memória, parece que o Bom Prato, não sei se vai funcionar em Jacareí ou não, não funciona sábados e domingos ou estou enganado? Eu não tenho a resposta. Em Jacareí, você vou não sabe? Vou verificar. Segue o padrão do Estado inteiro. E realmente, fim de semana, as pessoas também se alimentam, né? Então, me parece que não abre domingo, não abre sábado, não tenho bem certeza, mas é um momento para se pensar nisso também, né, prefeito? Sim, acho que sempre ampliar serviços é sempre bom. Prefeito, vamos falar agora sobre essa creche aí no Parque Meia Lua, que está sendo finalizada já e em breve será entregue à população do Parque Meia Lua, a nova creche, a 9ª no município. Exatamente. Na verdade são 2 creches, 2 prédios com capacidade de 180 cada. As creches do Parque Meia Lua funcionam em casas adaptadas. Está na hora de ter uma creche com um padrão adequado para as crianças. Ou seja, já tem a creche lá, só que foi adaptado, não é uma creche formada para a creche. Existem 2 em funcionamento, as 2 são em casas adaptadas, não tem a capacidade 380 atualmente, e a gente tem ali o Lagoa Azul 1 e 2 que cresceram e são 2 bairros onde nós teremos bastante crianças, é uma população que ainda não está na faixa de crescimento médio da sociedade. Então, já vamos ampliar pensando nessa perspectiva de crescimento. Aliás, é bom que se fala também que o Parque Meia Lua agora recebe realmente melhoramentos, né? Tem aquela avenida lá que foi asfaltada, já facilitou bastante para os moradores do Parque Meia Lua, e também agora a interligação da Avelino com o Parque Meia Lua. Só falta a interligação do Parque Meia Lua com o São José dos Campos, passando lá por trás da Unip, né? Que isso também parece que é um parto de jumento também, né? Nós vamos deixar até a esquina. Então vai ter um trevo ali, bem ao lado do Rio Comprido. E na sequência vamos ver um esforço aí com a Prefeitura de São José dos Campos,
com a concessionária da Dutra, né? Que pega uma faixa de domínio da Dutra. Acredito que dê para conversar depois e resolver isso em 23 ou 24. Eu me lembro que o senhor esteve aqui na rádio, no finalzinho do seu mandato, falando que a sua primeira decisão seria assinar a liberação para se fazer essa obra ali da Avilino com o Parque Meia Lua. E isso não aconteceu, está vendo agora, no seu segundo mandato, já praticamente no meio do seu segundo mandato. O que houve, prefeito? Dinheiro, né? Dinheiro. Não dá para uma obra dessa envergadura, não dá para ser com o orçamento normal do município. Nós tivemos que buscar o financiamento. Que é do CAF, é isso, né? Do CAF, para poder colocar essas obras em pé. Depois você tem todo o tempo de licitação, licenciamento, ambiental, autorização da nova Dutra. Ela tem que aprovar todos os projetos, porque passa pela Dutra. Tivemos mudança de concessão no meio. Então, a concessão antiga, embora fosse o mesmo grupo, não avançou muito nessas análises, tivemos que esperar a nova concessão. E também, nestes 2 últimos anos, nós temos tido um problema de preços dos insumos de petróleo muito grande. Aço, cimento, todo esse material de obras públicas tem um desequilíbrio muito grande nesses preços, o que também tem dificultado o fornecimento. Tem período que, por exemplo, o recapeamento da Nilo Máximo, que agora concluímos, era para ser executado no início do ano, só concluímos agora porque a empresa não estava conseguindo fornecedores. Nós tivemos casos de abastecimento regular de derivados da construção civil, derivados do petróleo. Ainda tenho a opinião de que essa interligação do Parque Meia Lua com São José vai sair realmente o asfalto entre ali no final da Avilino com o Parque Meia Lua, mas ainda vai ser um grande problema a liberação entre Jacareí e São José lá pelo Parque Meia Lua, né, prefeito? E essa conversa está difícil de se entender entre Jacareí e São José. Eu acho que as prefeituras está mais fácil. Acho que o difícil é você colocar no cronograma da concessionária para que aconteçam as coisas. Por exemplo, nós pedimos... Mas depende de concessionária, prefeito? Sim, porque passa necessariamente pelas marginais da Dutra na interligação ali. Nós pedimos várias vezes para as marginais da Dutra começarem na Malik Assad, que é depois do Rio, não conseguimos nas audiências públicas. Agora nós vamos postular para que pelo menos a Getúlio Vargas se encaixe direto na marginal. Entendi. Para que o acesso à Dutra seja ali já em frente ao posto da polícia. Com isso você vai tirar aquele congestionamento matutino da Getúlio Vargas, porque o problema ali é uma faixa só de acesso à Dutra. Ninguém aguenta mais, né? Se você dobrar essa oferta com 2 faixas direto na marginal, você alivia bastante. A mesma coisa do lado de lá. Sim. Você tem que permitir que a nova marginal ela se encaixe diretamente na da Avilino com acesso para Getúlio Vargas. A gente vai conversar com a concessionária. Eu acho que não é uma coisa muito complicada, não. Mas vamos insistir, né? Vamos tirar do papel, né? Muito bem, de volta aqui hoje com o presidente, prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, na próxima sexta-feira, dia 15, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lança uma série de ações para atrair investimentos e também através de campanhas publicitárias de pequeno a médio e também grande porte na cidade. Já que realmente está desenvolvendo muito a prefeitura na área de indústria, de comércio e também de serviços, né? Olha, eu estou surpreso positivamente, Sim. Né? Esses dias acabou de sair mais uma avaliação de uma grande consultoria que trabalha para uma revista qualificada. Jacareí está entre as 50 melhores cidades nos 4 aspectos: econômico, social, digital, né? Mobilidade e os dados referentes à gestão financeira. Nós somos, em população, estamos na posição 129. Em renda, em arrecadação, 93. E está entre as 50, considerando as 200 maiores cidades, é realmente um fator bastante agradável. E estamos, esse tempo todo, entre as melhores para investimento industrial, na indústria. Dada a posição geográfica, dada a oferta de logística, de energia, também o porte das nossas escolas. Agora nós precisamos voltar toda a nossa política, a atenção para a pequena e média empresa, que são os grandes geradores de serviços, de emprego. E esses precisam de grande apoio. Tem um momento dessas empresas se encontrarem, momento de ter contatos de negócios e escutá-los para ver o que além do que estamos fazendo, a prefeitura pode oferecer mais de apoio
para que a gente retome de fato e se consolide como um grande polo de empregos na nossa região. As demissões que ocorreram na Sherry, prefeito, acabou interferindo, impactando a cidade ou não? Sim, nós não tínhamos, das cerca de 400 pessoas, nós não tínhamos muitos jacarienses, era um percentual bastante pequeno. Isso não nos impediu de correr atrás, fizemos 2 audiências, conversamos com a empresa, depois estava agendada uma reunião com o governo do estado, mas na semana que antecedeu houve um entendimento com intermediação da Justiça do Trabalho, que é o órgão responsável por fazer essas intermediações. Agora, a nossa conversa com a empresa para que esse tempo de espera seja diminuído e que efetivamente o projeto de criar em Jacareí, de montar em Jacareí o carro elétrico, saia do papel. Senão a gente corre o risco de, por incentivos fiscais federais e estaduais, a planta de Anápolis ser beneficiada com novos projetos. O que está acontecendo de cruel é essa guerra interna. Quando você atrai uma empresa e compete no mercado internacional, tudo bem. Agora, você atrair uma empresa e competir com incentivos fiscais, facilidades do próprio Estado brasileiro, fica difícil. Então, teve uma concessão generosa de incentivos fiscais federais para a empresa em Anápolis, que não se estendeu à de Jacareí. E tem uma disputa muito grande entre os estados em razão do ICMS. Então, 2 campos de guerra, as cidades que não entram nessa guerra acabam sendo prejudicadas. Corre-se o risco de Jacareí fechar a Sherry, prefeito? Ou da Sherry fechar em Jacareí? Não acredito nessa hipótese. O que nós trabalhamos é para que o tempo de paralisação seja menor possível. Entendi. Giovana. O senhor falou em incentivos fiscais. Entre essas ações para atrair novas empresas para Jacareí, deve ter alguma coisa nesse sentido? A prefeitura deve oferecer isso? Por exemplo, redução de impostos para que novas empresas se instalem na cidade, prefeito? Nós temos uma lei desde 2010, ela sempre é objeto de discussão e aperfeiçoamento. Basicamente, são poucos os impostos que oneram a produção municipais. O IPTU não onera e o ISS não atinge comércios e serviços e indústria, mas serviços. E a gente tem um sistema de compensação de investimentos mediante devolução de parte do ICMS, mas também só do imposto estadual, porque o município tem cota parte. O município não pode envolver impostos federais porque ele não tem participação direta nesses impostos. Então, dentro daquilo que é possível, considerando o que Taubaté faz, o que São José faz, nós temos uma lei adequada a pelo menos atrair. Pelo menos não competimos em condições de desvantagens, mas não oferecemos nada exagerados. Prefeito, pergunta aqui do Robert, ele é morador de Jacareí, bairro de Veraneio e Irajá, e gostaria de saber dos senhores como fica a situação referente à água, pois o pessoal lá é atendido pelo caminhão-pipa e não tem água encanada e nem esgoto, e tem bastante morador nessa situação, e gostaria de saber o posicionamento referente ao SAI naquele bairro lá no Veraneio e Irajá. São as obras que estão em andamento naquela região. Nós estamos fazendo esgoto no Ijau e água no Irajá. Isso tem a previsão de tempo, prefeito? Temos a previsão contratual, mas as vicissitudes da execução são bastante prolongadas e difíceis de prever. Nós devemos entregar este ano a obra do Irajá. Tá certo. Pergunta de Michel Siqueira. Ele está perguntando o seguinte, ele é morador do final da rua Estrada Professor Olinda Mercadante, altura do número 4.500, Santo Antônio da Boa Vista, e tem essa rua, uma rua largada, segundo ele aqui, fios caindo na altura que crianças alcançam, e ainda mesmo tem 3 lâmpadas de poste queimada, e atrapalha bem aí a visibilidade do pessoal. A EDP esteve lá semana passada para fazer a manutenção, cerca de 100 metros dali da casa dele, e viram os fios e nada fizeram. E também na prefeitura, a rua dele consta como asfaltada, pagam impostos para isso e não tem asfalto. E também quer saber se isso vai acontecer de asfaltá-la, porque estão pagando sem ter asfalto. Essa informação de que a rua consta como asfaltada deve ter algum equívoco. Não corresponde à realidade. É bom procurar atender bem, fazer uma reclamação para chegar até você, seria isso? Não? Não tem esse cadastro de rua asfaltada, não asfaltada, essas coisas, tá? Isso não existe. O que existe é o cadastro dos imóveis e lá tem o registro das benfeitorias. A Olinda Mercadante é uma rua bastante extensa, ela começa ali na pracinha do Parque Santo Antônio e termina na Nilo Máximo depois
do Santo Antônio Boa Vista, então trechos já estão asfaltados realmente, trechos não. EDP, meu querido, você nos ajuda bastante fazendo a reclamação na ouvidoria da ANEEL, porque é o único meio que a gente tem da empresa ser penalizada por esse descumprimento permanente de serviços básicos. A iluminação, vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha lá, porque a substituição de lâmpada é responsabilidade da prefeitura, e o asfalto sai entre este ano e o primeiro semestre do ano que vem. Nós vamos asfaltar do trecho do Jardim Leblon até o final no Santo Antônio Boa Vista. Prefeito, ontem o senhor estava em Jacareí, né? Eu estou em Jacareí todos os dias. Todos os dias, não viajou, não foi passear não, né? O senhor tem informação sobre a travada que deu no trânsito na Nilo Máximo ontem, anteontem? Era esperado, né? Era esperado nas duas edições anteriores. Lá na região. Mas nada que não se resolva depois de 1h30 e o pessoal acha que compensa. Eu fiquei em casa, eu não fui, até porque dá para ver esses shows pela TV, né? Entendi. Aqui a pergunta de José Araújo, ele é do bairro Cidade Jardim. A prefeitura realizou serviço de poda de árvore na entrada da rua Abrão Roisman, na Cidade Jardim, e deixou um amontoado de galhos de árvores sobre a calçada. As folhas dos galhos já secaram e permanecem no local lá na Cidade Jardim. Já ligou no 156 e até agora nada foi resolvido, prefeito. Olha, isso acontece com frequência, por incrível que pareça, e eu mesmo ligo várias vezes, esqueceram. É equipe diferente e não há esse comprometimento de uma informar e a outra e no dia seguinte recolher. É uma falha permanente, me irrita bastante. Da prefeitura ou de empresa terceirizada? É a responsabilidade da prefeitura, né? Quem faz. E não mesmo. Só da prefeitura, o sistema tem que funcionar adequadamente, como também da EDP. Mas aí, prefeito, você como jurista pode me adiantar uma informação aqui. Quando se trata de prefeitura, você pega o seu secretário, pega na orelha dele, vai lá, manda resolver o problema. Quando é terceirizada, isso não pode, mas pode ser multada a empresa, né? Aí vai depender da forma como o contrato foi escrito para ver quais as sanções cabíveis. O problema é que você fica naquela, né? Se você aperta demais, chega um momento que fica sem empresa para prestar o serviço. Então você tem que ir administrando para não ter rescisão de contrato, senão você demora 4 meses para fazer uma nova licitação e ter um novo contrato. E é isso se não houver recurso, né? Prefeito, vamos falar aqui sobre a terceira ponte agora. A gente está ali acompanhando diariamente, passa perto ali, diariamente passa por ali e vejo que as obras estão em andamento. A parte da ponte lá em cima lá, está pronta já ou não? Só falta o asfaltinho. E quanto que isso vai ser entregue? A previsão é que o asfalto caia sobre o chão no mês de agosto. Mês de agosto. Agosto ou agosto de Deus? Agosto de 2022. E será entregue dessa obra? Já tem uma previsão? Aí é dezembro. Dezembro mesmo. No final do ano a gente termina. Dezembro ou então dia 3 de abril do que vem, a aniversalidade é uma grande obra. Não vamos esperar, não. Não vai esperar, esse não. Esse negócio de ficar obra pronta, fechada, não é comigo, não. Situação da Covid em Jacareí, prefeitos. Covid também em saúde, que muita gente reclamando da saúde em Jacareí, que está complicado, que falta médico, que falta funcionário. O que você pode falar para o ouvinte sobre a saúde da cidade e principalmente sobre a Covid? Nós estamos sofrendo os efeitos de uma pandemia bastante prolongada. Estamos aí com sinais de uma 4ª onda. Felizmente, a vacinação em massa tem reduzido, mas nós já estamos com as vagas de UTI ocupadas. Há 2 semanas nós já atingimos o percentual máximo de ocupação de vagas de UTI e com bastante pessoas internadas. Por Covid? Por Covid. A 4ª onda veio pesada, infelizmente. A gente estava para desativar o posto de atendimento e não conseguimos desativar ainda e vai continuar. Os números cresceram, o contágio cresceu mesmo, principalmente nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas. Nós temos 2 problemas na saúde que afeta mais Jacareí do que as cidades mais próximas, porque nós fizemos uma opinião correta de valorizar a estratégia de saúde da família, que se baseia em ter médico 40 horas. Hoje, para você ter médico 40 horas com dedicação exclusiva, tem que ter um plano que garanta uma remuneração acima da remuneração usual de mercado, do serviço público. Com isso, nós dependemos em 14 unidades básicas de saúde de médicos do Mais Médico, um programa federal, que
vem patinando, tem alternativas, mas as alternativas foram oferecidas para as cidades com dificuldade de ter médico, não para o Sudeste. A última oferta que foi feita em Jacareí foi oferecida uma vaga para Jacareí e não foi preenchida. Então nós estamos correndo aí. Não dá para desistir do Mais Médico, porque você tem um esquema estruturado de outros profissionais, de equipes de agentes comunitários, de equipes de outros apoiadores do médico em si. É uma equipe estruturada que funciona, mas não dá para substituir porque está vinculado a um programa federal. Então nós estamos credenciando profissionais e abrindo concurso. Fizemos 3 concursos, criamos o cargo de médico para o Mais Médico em Jacareí, com remuneração igual ao governo federal. Já fizemos 3 concursos e não conseguimos profissionais que queiram se dedicar 40 horas no serviço público. Por quê? Salário? Porque assim que arruma uma residência, sai. Poucos profissionais do Brasil querem ser generalistas ou clínicos gerais. Eles querem ser especialistas. Então fazem o concurso, arrumam uma residência, vai para a residência para se especializar em A ou B. E o programa de saúde, de atenção básica, precisa de generalista, precisa de clínico geral. Prefeito, obrigado você por ter ido na rádio mais uma vez e ver se não demora muito para voltar. Só ser convidado. É com a Giovana. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, disponho sempre.